Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, hoje com o sugestivo título de Por que capivaramos, né? Curioso o título, mas a tentar aqui ver em alguns vídeos, né, começando por esse, por que será que a gente comete aqueles erros, aqueles blunders, aquelas capivaradas homéricas que acontecem sempre aí e a gente não entende o motivo, o porquê que isso acontece? Vamos ver esse detalhe depois da vinheta. Muito bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa partida muito boa entre o Spassky e o Fleger. Bom, o Spassky, não precisa nem dizer, né? Esse campeão mundial, muito conhecido, né? Agora, o Fleger, que está com seus 81 anos, é um médico grande mestre de xadrez que tem contribuições, assim, principalmente para o xadrez alemão, enormes, né? O cara jogou várias Olimpíadas, teve um programa na TV alemã, aqui pesquisando, eu já conhecia, mas dando uma pesquisadinha, né? Parece que de 77 a 2005, né? Uns artigos aí que eu vi no próprio chess.com. Ou seja, é só isso daí, mais assim, livros, enfim, é impressionante assim as contribuições que o Dr. Helmut teve aí para o xadrez alemão, enfim, no xadrez mundial. O pessoal que não conhece, né, principalmente o pessoal mais jovem aí que desconhece esse jogador. E nessa partida aqui com o Spassky, ele vai cometer aqui um blunder e uma capivarada, né? Logo um pós-abertura. Vamos tentar entender o porquê dessa capivarada. A partida seguiu E4, caroca, D4, D5, toca no peão, variante clássica, peão toma, cavalo toma, e aqui cavalo D7. Nós temos uma partida com essa variante aqui no canal, que é Karpov jogando como Kasparov, uma partida muito boa do Karpov de brancas contra o Vladimir Hort, para quem quiser aqui dar uma olhadinha no canal. E o Karpov jogou cavalo F3. Aqui foi jogado o bispo C4, porque quando você joga aqui, esse aqui é o lance mais comum. E depois de E6, para defender o ponto F7, você joga aqui já com uma ideia de ameaçar cavalo para F7. Aí tem que jogar cavalo B6, bispo sai para B3, A5, enfim, tem vários lances. Mas se você jogar um lance como esse, por exemplo, essa é uma capivarada de abertura, esse aqui é mais desconhecimento teórico, né? E quando joga cavalo toma, rei toma, cheque, cheque e mate. Bom, mas isso daqui é desconhecimento teórico. A pessoa joga abertura, o outro sabe que tem essa ciladinha e o outro não conhece, não tem a noção, né? Então, essa é uma típica bobagem de abertura, né? Bom, aqui na partida, o que ocorreu foi que, quando jogou aqui, o Spassky tomou e, curiosamente, aqui tomou peão de E. Hoje, se toma de cavalo, aí você joga cavalo aqui, por exemplo, e não pode jogar aqui outra capivarada, ciladinha de abertura. Bispo toma peão cheque, né? Quando toma cheque, você recupera aqui a peça. Mas tudo isso está no campo ainda de ciladas perfeitamente contornáveis, porque são ciladas muito simples. No ponto F7, o peão fracote, né? Mas na partida aqui ele tomou com o peão de E. Um lance diferente, né? Que se joga muito antes, né? Cavalo F6 direto, peão toma, mas ele já jogou com o cavalo aqui para tirar essa casa do cavalo, essa manobrinha de passar o cavalo aqui rápido. Mas deixando a estrutura de peões com o peão dobrado, ou seja, as brancas têm uma maioria saudável, como se fosse uma Rui Lopes das trocas sem o par de bispos, né? Só que as pretas têm bastante atividade aqui nas linhas normais. Spassky jogou cavalo E2, e aí seguiu aqui cavalo B6, toca no bispo, o bispo vem para cá, mantém a pressão no peão de F7, e aí segue aqui bispo D6, Spassky joga agora C4, mobilizando o centro, no futuro, quem sabe, a maioria ameaça aqui um garfo. Bom, e aqui, esse aqui seria um lance natural, podendo seguir mais ou menos assim, roque, aí roque, bispo aqui para forçar uma barra no peão de C5, você tenta manter, ameaça o peão de H2, joga H3 para defender também uma eventual cravada, seria o natural aqui, depois talvez dama D2, e conectando as torres, né? As brancas vão tentar aqui, de qualquer maneira, forçar a troca para avançar a massa de peões. Mas as pretas preferiram jogar aqui
bispo C7. Ok, o Spassky jogou bispo F4, esse lance é um tanto duvidoso, né? Parecia melhor rocar mesmo aqui, continuar normalmente com roque, né? E seguir o jogo por aí, mas ele jogou bispo F4, o que ocorre agora é que as pretas jogaram roque, mas, por exemplo, bispo ele deu uma metida, e quando toma esse chequinho chato aqui, isso aqui já está bastante interessante, porque tem uma entrada, você não vai perder o roque, caso você jogue, por exemplo, dama E2, esse lance é muito interessante. E se você tentar alguma coisa assim, por exemplo, me toma, aí as pretas estão vindo rapidamente com A4, esse é um final, torre chegando, batendo no peão, acho que o preto não tem problema aqui não. O que ocorreu foi que perdeu essa possibilidade, mas essa jogada está dentro da ideia de você trocar os bispos de cada das pretas e ir simplificando para poder tentar valorizar esse peão praticamente a mais no centro do tabuleiro. Mas após roque, seguiu a tomada, toma, e depois de tomar C5. Essa jogada é curiosa, porque você fala, puxa vida, não tem que jogar assim, que seria o candidato, esse aqui é o candidato, avançar é o assessor. Mas não agora, né? Você pode preparar. Mas quando você joga esse, você não pode bloquear o que seria aqui o peão atrasado, porque simplesmente eu vou tomar, e essa posição, o bispo é mal, minha massa de peões vai avançar, o peão também é isolado, né? Enfim, isso aqui não está legal para as pretas. Então ele tem que jogar o cavalo D7. E a ideia do Spassky era tentar forçar uma barra depois com D5 para criar a maioria de peões. Mas na partida acabou jogando roque, e quando jogou B6, aqui, por exemplo, uma ideia interessante é a torre D8, ameaça cavalo por C5. E se você joga aqui, cavalo F8. Não está nem um pouco fácil aqui. Se as pretas conseguem tirar o bispo e controlar essa casa, pode, de repente, questionar esse plano do branco. Aqui, por exemplo, o computador consegue jogar já esse. E quando toma, cavalo D4. Você sacrifica um peão para criar a chance de avançar a massa e bloqueando o peão passado, né? Mas, sinceramente, as pretas aqui não me parecem ter problemas. O que significa que talvez o espaço devesse ter rocado antes de começar a mobilizar logo esse centro, né? Bom, o que vai ocorrer é que depois de cavalo D7, roque, as pretas agora jogam aqui, porque é um lance naturalíssimo, né, para tocar o peão. As brancas tomam e ele toma de peão, mas também era interessante tomar de cavalo. Ah, mas e o peão aqui isolado? É verdade, pessoal, mas você já está podendo chegar aqui nessa casa, você tem a saída do bispo rápido, as peças saem muito rápido, né? Esse peão vem para cá, você pode ter ataque na coluna, ou seja, tá ok aqui, né? Mas ele jogou esse para deixar os peões unidos, controlando 3 contra 2, e o bispo sai aqui para B7. O espaço que aproveita para colocar a torreão, aparentemente tudo bem, pegando uma coluna aberta. Aqui poderia jogar o C5 já, criando, né, pressão aqui no centro. Mas as pretas optaram por bispo B7 para jogar esse C5 depois. E o Spassky joga cavalo aqui. Tá claro que o branco quer jogar dama G4, cavalo F5, esse bispo associado, né? Já comentei também aqui no canal. Quem gostava muito de um bispo aqui, um cavalo aqui para F5, era o grande Alekhine. Como ele tem combinação com essa configuração de bispo e cavalo aí, né? Então existe essa possibilidade. Se você pega e joga aqui agora G6, você pode atacar aqui com dama G4 e jogar com H4, H5. Provavelmente seria isso que o espaço que jogaria, ou talvez o H4 direto. Mas veja, foi lá, a partida está mais ou menos caminhando normal. E, em vez de jogar o G6, talvez por receio de H4, H5 ou dama G4, as pretas pegam e jogam aqui, torre aqui. Interroga 2 vezes, né? Poxa, a partida tudo bem. Pode dizer falhas estratégicas, uma ou outra assim bem curta, mas o preto está numa posição ok, não tem nada demais. Então, qual é a ideia dele? Disputar a coluna aberta e jogar aqui talvez um cavalo F8, porque o cavalo tem alguma dificuldade, depois isso aqui mais tarde, mas essa seria uma possibilidade defensiva. Então, disputar uma coluna, pessoal, é uma coisa absolutamente normal. Então, é o tipo da coisa, ele está com a torre aqui, pode ter uma torre na sétima, caramba, eu vou disputar a coluna aqui. Então, o jogador pensa, e você pega aqui com a mão e já faz o lance, aperta o relógio, e sem muitas delongas, sem muitos pensamentos. Mas, na realidade, esse lance já perde forçado, ou seja, aí vem, por que capivaramos? O que aconteceu aqui? O computador, imediatamente, quando você joga aqui, ele não perdoa. É claro que o espaço também não perdoa, mas
as questões de cálculo e de tática, a gente está muito longe da máquina hoje, porque ela não perdoa. Qualquer falha que você tem de cálculo, qualquer omissão que você faz na tática, você está frito. Agora, por que, que ele não viu o bispo por F7 check, que é a jogada aqui, tá, pessoal? E tem a continuação. Não parece, né? Às vezes a gente fala que se é uma imagem residual, às vezes a gente tira a torre e ainda acha que a torre está aqui, né? Ele quis fazer uma jogada posicional e não se ateve à possibilidade de tomar. Não parece que tem nada aqui. Mas, na realidade, o problema é que depois que jogou torre aqui, na minha opinião, acho que ele quis disputar a coluna e nem avaliou o bispo por F7 check. Quando joga cheque aqui, rei toma, dama H5, qual é o problema? O problema é que você não pode ir com rei para G8, que você está perdendo a torre. E simplesmente perdeu o material. Então você tem que jogar rei F8. Mas você joga rei F8, dama toma, e já está entrando o cavalo aqui. Esse é o problema, não consegue impedir dama H8, cavalo e tomando aqui o peão direto com mate, né? Está preso as peças aqui. Bom, ele jogou o melhor, que é o G6. E após dama para o peão cheque, tirou o rei aqui, agora o espaço faz um lance impressionante, que é simplesmente H4. Qual a ideia do H4? Jogar H5 para poder colocar o cavalo F5 e as peças aqui empacotadas e a dama cravando o cavalo e o preto não consegue. Tomar a torre também não dá, né? Porque eu retomo de torre e continuo com as mesmas ameaças, ou seja, não tem o que fazer. A possível sequência seria essa, né? Tentar trazer a dama, você joga aqui para forçar um peão, tomar peão e mate. Se tenta tomar, você joga aqui, já está ameaçando o checkmate. E no caso de jogar aqui, você tem cheque. E não tem o que fazer, né? Se eu cobrir aqui com a dama, tem a dama H6. E se jogar aqui rei F7, cavalo cheque, o rei tem que ir para G6 e você já ganha material aqui. Ou seja, impressionante, né, pessoal? Se uma posição aparentemente equilibrada, não é bem assim, as brancas têm uma certa vantagem, esse lance é praticamente aqui forçado, e aí sim, dá uma folga para o rei, evitar a entrada da dama, e depois dama G4, aí vê se vai jogar a torre, não tem nenhum bistão a peão, talvez F5, não dá, porque tem cavalo toma, mas essa posição aqui ainda tinha jogo. Mas, o que acontece? Por medo de H4 ou H5, também a torre na sétima tentou jogar aqui e não viu o bispo toma. O famoso não vi, que eu brinco na academia, que se cada um depositasse $1 na minha conta internacional, eu estaria mais rico que o Elon Musk, porque o que mais tem é não vi, seja estratégico ou seja tático. Ou seja, não é fácil. Para evitar esses erros, a gente sempre tem que pensar, antes de colocar a peça numa casa, se tem qualquer golpe tático mais absurdo que você possa imaginar, qualquer tomada, porque é a maneira que você pode minimizar esses erros de cálculo de variante. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho, se inscrevam no canal e deem sugestões aí para próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.